Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, papo de hoje. E aí, Deus pode nos ajudar a emagrecer? O Espírito Santo, Jesus, a Bíblia podem nos ajudar a emagrecer? E a resposta é sim, sim e sim. Mas antes de eu te explicar algumas coisas que eu tenho certeza que já vão te ajudar a emagrecer bastante, eu quero primeiro me apresentar. Meu nome é Poliana Bergamin, sou doutora em Ciências dos Alimentos, sou nutricionista e sim, eu ensino sobre alimentação saudável, ensino sobre tudo isso que a ciência nos traz de maravilhoso, não é mesmo? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas todos os resultados que a gente quer obter na nossa vida precisam ter uma base espiritual. Então, tudo que a gente consolida sem base espiritual, ou seja, sem raiz, sem estar enraizado em Deus, sem estar enraizado em Jesus, sem estar enraizado em Cristo, gente, é volátil. Né? Vocês podem perceber que tudo aquilo que é o plano de Deus é algo que se sustenta com o tempo, é eterno. Vocês podem perceber. Casamento é uma coisa, matrimônio, quando tem Deus, é outra, né? Trabalho, empresas, negócios, sem Deus é uma coisa, mas com Deus é outra. Então, tudo que tem Deus, tudo que tem uma base espiritual, tudo que tem raiz, profundidade, gente, alcança, vai muito mais longe, alcança muito mais pessoas e se sustenta muito mais no tempo. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. O emagrecimento que tem como base também a questão espiritual. Então, sim, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar de vários aspectos da nossa saúde, mas se não estiver firmado na rocha, pode acontecer de você simplesmente engordar, emagrecer, engordar, reganhar o peso tudo de novo, e não é isso que Deus quer para nós, não é mesmo? Porque o plano de Deus para nós é um plano bom, perfeito e agradável, não é mesmo? Mas para isso a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a maneira como a gente enxerga as coisas. E por isso eu quero trazer hoje para vocês um ensinamento que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres aqui a emagrecer. E para eu trazer esse ensinamento, eu quero trazer uma passagem primeiro, que é a passagem, eu não trouxe a passagem para ler, mas eu tenho certeza que você conhece essa passagem e você pode procurar aí, que é a passagem onde Jesus estava na casa de Marta e de Maria, pregando. E Marta trabalhava afoita, fazendo várias atividades para servir os convidados e etc. E Maria ficou aos pés de Jesus, escutando ele. E nisso, Marta chega bem chateada e fala com Jesus, né? Jesus, não te incomoda ver a Marta aí parada? Ela tem que me ajudar. Fala para ela me ajudar, sabe? Foi até indelicada um pouco a Marta. E Jesus fala para Marta, Marta, você está muito atribulada, né? Poucas coisas importam, talvez apenas uma. Poliana, como que essa passagem pode me ajudar a emagrecer? Eu vou te explicar. Muitas mulheres não emagrecem porque elas descontam as suas emoções na comida. A raiva, a ansiedade, a frustração, a irritabilidade, o estresse, a sobrecarga, tá? E elas não sabem lidar com essa carga emocional muito grande, com essas emoções negativas, a vida tá pesada, e elas acabam usando a comida como uma válvula de escape, como uma segurança, como um refúgio, como um alento, tá certo? E a maioria, uma grande parte das mulheres que está acima do peso, desconta na comida o estresse, o cansaço e a sobrecarga. Muitas mulheres fazem isso, certo? E o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, nós mulheres, não fomos feitas para carregar o mundo nas costas. Nós não fomos feitas para ficarmos nos sobrecarregando. Nós não fomos feitas para nos esgotar de tanto trabalhar. Nós não somos feitas para sermos como Marta, mas sim como Maria, aos pés de Cristo. Então, muitas de vocês vão falar assim, ai, Poliana, mas eu tenho filhos, mas eu tenho marido, mas eu tenho casa, mas eu tenho isso, mas tenho a igreja, e tenho os amigos, e tenho as pessoas que eu tenho que ajudar. E vejam, a primeira pessoa que você tem que ajudar é você mesma.
Se você está doente, se você está acima do peso, se você está constantemente sobrecarregada, irritada, fadigada, cansada, engordando, com um corpo inflamado, sabe? A primeira pessoa que você tem que ajudar é você. Não é a sua casa, não é o seu marido, não é os filhos, não é o trabalho, não é as pessoas, não é as entidades de caridade, não é a igreja. A primeira pessoa que você precisa ajudar é você mesma, certo? Mas qual é o problema? O problema é que muitas mulheres, elas estão fazendo aquilo que Deus não chamou elas para fazer. Muitas mulheres estão fazendo aquilo que Deus não chamou elas para fazer. Certo? Elas estão se sobrecarregando com 1001 atividades, 1001 demandas. Elas não sabem dizer não, elas não sabem estabelecer limites, elas não sabem estar no centro da vontade de Deus, e elas querem abraçar o mundo com as pernas. E tudo isso revela uma certa ferida, um certo trauma, que talvez ela guarde aí no subconsciente dela, dessas mulheres, de querer ser validada, de querer ser aprovada, de querer ser reconhecida, de não querer ser rejeitada. Ela acha muitas vezes que o valor dela está no quanto ela faz, no quanto ela ajuda, no quanto ela serve, sabe? Aquela pessoa que ela é perfeita, ela ajuda todo mundo, ela faz tudo para todo mundo, ela carrega o mundo nas costas, é aquela pessoa que salva a família inteira. Quando tem um problema na família, todo mundo foca nela, é ela que vai resolver, ela é a salvadora. Só que esse movimento, realmente, Jesus falou, o maior é aquele que serve. Mas a gente precisa lembrar que a gente não veio aqui para servir pessoas, a gente veio aqui para servir a Deus. E quando a gente serve a Deus, a gente obedece a Ele e serve as pessoas conforme a vontade dEle, não conforme a nossa vontade. Não é eu servir as pessoas porque eu quero, é porque Deus quer que eu faça isso. E Deus não quer que eu faça isso de qualquer jeito, o tempo todo, para qualquer pessoa, aleatoriamente, porque senão eu vou me destruir. Eu preciso perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Que horas que o Senhor quer que eu faça? Para quem que o Senhor quer que eu faça? Porque você, criaturinha, é um ser limitado. Eu não sei se você reparou, mas você não é Deus. Você não é onipotente, onipresente e onisciente. Você tem um corpo que precisa dormir 8 horas por dia. Você tem um corpo que precisa de água. Você tem um corpo que precisa comer saudável. Você tem um corpo que precisa fazer as coisas com calma. Uma coisa por vez. Então, assim, só que muitas mulheres, elas estão achando que elas são Deus. Querem fazer tudo. Carregar o mundo nas costas. Querem dar conta de todo mundo. No fundo, é um movimento egóico, porque elas querem ser admiradas pelas pessoas, elas querem ser importantes, elas querem ser vistas, elas querem ser, porque eu sou uma mulher de carreira, a minha casa tá impecável, meu marido, meus filhos, a igreja, eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, sou serva fiel. Mas será mesmo que Deus está te pedindo tudo isso? Será que Deus está te pedindo tudo isso? Essa frequência toda, essa intensidade toda, apagando 1 milhão de incêndios, resolvendo um monte de coisa, fazendo tudo para todo mundo? Porque talvez você esteja sendo como Marta e não como Maria. E quando nós, mulheres, estamos atribuladas por dentro, sobrecarregadas, exaustas, fadigadas, sabe? A gente vai descontar isso em algum lugar. Muitas mulheres descontam nos filhos, brigando, gritando. Muitas descontam no marido, são impacientes. O marido deixou uma toalha na cama, já faz um escândalo. Muitas mulheres descontam isso, não sei. Tem mulheres que descontam isso nas drogas, sei lá. E tem muitas que descontam na comida. Então a comida tá cansada, ela vai lá e come, começa a comer. Tá estressada, ela come. Tá ansiosa o tempo todo, aflita, pensando, preocupada com um monte de coisa, não sei o que, come. Então não é essa a vontade de Deus para nós mulheres. Não é você ser uma salvadora da humanidade, uma mulher que dá conta de tudo, que é perfeita, que faz um monte de coisa, sabe? Não é isso que Deus tem pedido de nós para esse tempo.
Sim, nós devemos ajudar as pessoas, servir as pessoas, mas não para ser reconhecidas, porque o nosso valor não está nisso. O seu valor não está no tanto que você serve. Deus te ama incondicionalmente. Não sirva as pessoas para ser amada, para ser reconhecida, para ser validada, para se sentir importante, para sentir que você tem autoestima, para sentir... Não. Sirva as pessoas porque é um chamado, porque Deus te pede para você fazer isso. Mas não se sobrecarregue com isso. Está lá em Eclesiastes também. O homem que vive uma vida sem desfrutar e tem 1000 filhos, era melhor que esse homem, ou seja, 1000 filhos. Nossa, fez 1000 filhos, caramba, 1000 filhos, muita coisa, muita obra, né? Mas se ele não desfrutou da caminhada, era melhor que não tivesse nem nascido. Tivesse morrido antes de nascer. Está escrito lá em Eclesiastes. Não vou saber agora o versículo. Conclusão. Minha filha, você pode fazer tudo. Pode deixar a casa limpa e organizada, fazer o seu trabalho impecável, ter uma carreira brilhante, currículos e tudo mais, quanto você quiser fazer. Se você não tiver paz e leveza ao longo do caminho, se você não desfrutar ao longo do caminho, está lá escrito em Eclesiastes, melhor que você não tivesse nem nascido. Então, para com isso. Para de fazer aquilo que o Senhor não te chamou. Sabe? Muitas vezes você se sente culpada. As pessoas querem o tempo todo que você faça alguma coisa por elas, que você atenda às demandas, que você seja proativa, e você se sente culpada por dizer não, por falar agora eu não posso, agora eu não consigo. Mas muitas pessoas não conseguem amadurecer porque você faz tudo por elas. Você imagina se meus pais tivessem dito sim pra mim, pra tudo? Meus pais tiveram que falar muitas vezes, não, isso aí você vai se virar. E isso me amadureceu. Então tem muita gente de pendurada em você, que você está tentando salvar, fazer um monte de coisa, e a pessoa não ganha autonomia, a pessoa não ganha maturidade, a pessoa não amadurece, não se torna responsável pela própria vida, porque sempre tem um bobo fazendo tudo, dando conta de tudo por ela. Onde tem um sobrecarregado, sempre tem um acomodado. Então talvez na sua casa, tá todo mundo acomodado, seus filhos, seus maridos, seu marido, aliás, seu marido, não são seus maridos, não. Então, minha querida, o ponto é, a mulher não foi chamada para um lugar de sobrecarga, tá? A mulher não foi chamada para isso. Mulheres que são muito fortes, guerreiras, que, às vezes as pessoas acham lindo isso, a mulher é guerreira, ela é forte, ela faz tudo. Às vezes ela tá castrando o marido. O marido deveria ser mais proativo, mais líder, mas não, ela chega na frente, ela rouba o lugar de liderança. Sabe? Ela vê uma coisa por fazer, ela não dá conta de deixar aquilo quieto para ver se alguém se move para fazer, sabe? Não, ela tem que ir lá e tem que resolver. Então, meu convite para você hoje, que é uma mulher sábia, que é uma mulher que quer emagrecer, mas com uma base sólida, tá? Se curando dentro. Ore a Deus e pergunte a Ele o que é de fato para você estar fazendo. Porque toda mulher sobrecarregada, ela está fazendo coisas que ela não foi chamada para fazer. Toda mulher que vive, eu não estou dizendo um dia ficou sobrecarregada, não, eu estou dizendo mulheres que vivem sobrecarregadas, vivem cansadas, vivem sem tempo para cuidar de si mesmas. Não consegue fazer uma academia, sabe? Não consegue fazer uma terapia, não consegue fazer uma academia, não tem tempo para ela mesma, para nada, não tem tempo, ela não cuida dela. Ela não tem aquele tempozinho fechadinho para ela na agenda dela. Toda mulher que vive assim, na correria, sobrecarregada, fazendo tudo para todo mundo e em prol de demandas o tempo todo, preocupada o tempo todo, essa mulher não está fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer. Ela não está vivendo, ela não está no centro da vontade de Deus. E ela não vai conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a vida dela. Não vai. Então a gente precisa voltar para o nosso lugar. Para o lugar de descanso em Deus, para o lugar onde realmente Ele nos chamou para estar. Então se você é casada, é óbvio que você foi chamada para ser um pilar na sua casa. Né? Você vai precisar sim tratar bem o seu esposo, cuidar do seu lar. Se você é mãe, você foi chamada para educar os seus filhos, cuidar deles, à medida em que eles vão se tornando independentes. Tem muitas mães que
fazem tudo pelo filho, mas o filho já poderia estar criando independência. Mas elas vão criando aquela dependência emocional em que o filho nunca amadurece, o filho nunca cresce, o filho nunca cria asa, sabe? Ela quer ficar prendendo o filho com ela, debaixo da asa dela. E aí ela vai se sobrecarregando, e a criança nunca cria autonomia para nada. Então, assim, veja o que Deus realmente quer de você. O que realmente Ele quer que você faça por você e pelas outras pessoas. Porque as mulheres estão se sobrecarregando demais, estão fazendo coisas que elas não foram chamadas para fazer. Tá? Tudo isso em prol de ser a boazinha, de ser a perfeita, de ser a amada, de ser acolhida. Elas não querem ser rejeitadas. Muitas mães não conseguem estabelecer limites para o filho, porque elas têm medo de perder o amor do filho. Gente, a mãe tem que educar o filho, tem que exortar o filho, tem que estabelecer limites, sim, tem que amar, lógico, tratar com amor. Opa! Tem que tratar com amor. Mas a mãe não pode ter medo do filho não gostar dela. Sabe? Porque não é o papel da mãe querer ser amada pelo filho. Isso é carência emocional. Se o teu filho fala, mamãe, eu quero ir pro carnaval e quero beber, usar... Você sabe que vai ter isso. Vai ter droga, vai ter bebida, vai ter um monte de coisa errada lá. E o teu filho fala, mamãe, me dá dinheiro, eu quero ir. Aí você tem medo de perder o amor do seu filho. E aí você entrega ele pras trevas. Porque você tem medo dele não gostar de você, dele achar ruim. Isso é carência emocional sua. E aí você vai lá e faz tudo. Dá o dinheiro, o seu suado dinheirinho pra ele ir lá, pra ele gastar com coisas erradas. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então, muitas vezes, mulheres sobrecarregadas, mulheres que fazem tudo pra todo mundo, mulheres que ajudam tudo e todos, são mulheres carentes emocionais. Que elas querem ser aprovadas, elas querem ser amadas, elas querem ser reconhecidas. Só que nós não viemos aqui, nesse plano, para ser amada, reconhecida e agradar pessoas. Paulo fala, se eu agradar pessoas, não estarei agradando a Deus. Nosso papel não é agradar pessoas, é fazer a vontade de Deus. Jesus não veio agradar as pessoas, ele veio fazer o que ele tinha que fazer. Falar o que ele tinha que fazer. Aliás, falar o que ele tinha que falar. E fazer o que ele tinha que fazer. Teve gente que gostou, teve gente que ouviu, teve gente que não gostou. Então você não veio pra cá, pra esse plano, pra agradar pessoas, pra ser a mulher perfeita, pra dar conta de tudo, pra bancar sabe? É a serva que mais contribui na empresa, na carreira é a que mais faz tudo e diz sim pra todo mundo. Em casa é aquela que, né, tá todo mundo na sala sentado, acomodado, e a mulher tá lá fazendo tudo, carregando tudo, fazendo tudo. Você não foi chamada pra bancar esse papel de perfeição, de guerreira, de que dá conta de tudo. Você não foi chamada pra esse lugar. Então eu gostaria que você orasse a Deus e realmente perguntasse a Ele aonde você está errando, aonde você deveria estabelecer mais limites, dizer não, se priorizar. Porque muitas vezes quando você não se prioriza e prioriza as pessoas, você está impedindo o agir de Deus na vida daquelas pessoas. Tem muitas pessoas que precisam crescer e amadurecer e você está impedindo, porque você vai lá e faz tudo por elas. Então você muitas vezes acha que você é boazinha. Não, você não é boazinha. Você está estragando o projeto de Deus na sua vida e na dos outros. E pior, estragando sua saúde. Engordando, ficando inflamada, ficando doente, descontando suas emoções na comida. Então hoje, era isso que eu queria falar para vocês, meus amores. Talvez não tenha servido para você, né? É um tema muito profundo, tem muitas camadas, mas eu tenho certeza que serviu para muitas mulheres, tá bom? E meninas, para finalizar, quem quer dar um mergulho mais profundo nesse autoconhecimento, nesse emagrecimento que começa dentro, tá? Então, primeiro a gente emagrece dentro, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos e, consequentemente, a gente emagrece o corpo. Então, se você quer dar esse mergulho mais profundo, tá? Eu construí um curso que se chama Alma Curada, Corpo Leve. Esse curso é transformador, vai abrir os teus olhos para uma série de fatores, tá? Que estão te impedindo de emagrecer. E é isso. Se você quer dar esse mergulho mais profundo, é só clicar no link, vou deixar aqui abaixo. E se você tem interesse também numa mentoria particular comigo,
pode clicar nesse link também, que por meio dele você pode agendar comigo e a gente combina os valores para eu estar pegando na sua mão e te conduzindo por um processo de cura, para você se libertar da compulsão alimentar, do comer emocional e do sobrepeso, que tem como principal raiz questões emocionais profundas. Então eu pego na tua mão e te conduzo nesse processo de cura. Tá bom, meus amores? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, me segue aqui e comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Um beijo.